um personagem quase destruído por flanderização. Assim como um dos seus jutsus, ele consegue tanto crescer quanto retroceder em desenvolvimento. Afinal de contas, qual era o propósito desse personagem na história? Era para ser algo apenas caricato ou além disso? Aqui é o Tio Cancro e você está assistindo a Retrocesso ao Casulo, a inconsistência no desenvolvimento de um potencial. Versão brasileira, Herbert Richards. Choji Akimichi é um personagem introduzido no arco dos exames Chunin, assim como a maioria dos 12 de Konoha. De começo é um personagem sem muitas preocupações para além da sua alimentação. As primeiras aparições de Choji estão relacionadas à sua insaciável fome, e de começo enxergamos ele como apenas o alívio cômico da obra. Isso acontece até mesmo quando vemos ele lutando pela primeira vez, já que apesar dos seus jutsus serem dependentes do seu peso, ele não gosta de ser chamado de gordinho. Todas as aparições de Choji Akimichi no começo da obra de Naruto é só para fazer a gente dar aquele sorrisinho de canto. Sendo motivado sempre pela comida ou pelos insultos, Choji não tem nenhuma grande relevância nos primeiros arcos de Naruto. Já no arco de destruição de Konoha começa um pequeno desenvolvimento sobre a sua relação com seu melhor amigo Shikamaru, já que por conhecer bem o seu amigo, ele sabia que uma hora ou outra o Shikamaru iria desistir da sua luta. Aqui seria a introdução dessa relação de amizade entre eles, que mais pra frente seria bem mais intensificada, devido a essa imagem criada do personagem no começo da obra. Quando ele aparece novamente para ter um destaque relevante em um arco importante, gera aquele questionamento se ele seria o personagem certo para uma missão daquele nível, não só do Naruto, mas também de nós que consumimos o mangá ou o anime. Será que o Choji não iria exigir um churrasco como recompensa para salvar o Sasuke? E a verdade é que nem eu, nem você e nem o Naruto conhecia o Choji de verdade. Apenas o Shikamaru conhecia o verdadeiro potencial do seu amigo, e é por isso que ele confiava tanto em levá-lo nessa missão. Após isso, se inicia um dos melhores arcos na história de Naruto, em que o Choji finalmente se desvincularia daquela imagem patética do começo. O primeiro grande desafio do esquadrão de resgate ao Sasuke é justamente ele lidar com o Jirobo, um dos membros do Quarteto do Som que daria bastante trabalho a eles. Usando a prisão cúpula de terra, uma técnica de rank B, Jirobo começa a se alimentar do chakra de todos os 5 membros do esquadrão. E sair dessa prisão exigiu uma estratégia colaborativa entre Shikamaru e Choji, reforçando mais uma vez essa amizade entre ambos e o quanto eles se conheciam, já que o Choji conseguiu entender a estratégia do Shikamaru diferente do Naruto e do Kiba. Assim se inicia uma luta de todos contra Jirobo, que parecia estar em um nível muito acima deles. E é onde vemos pela primeira vez o Choji sendo movido não pela comida, mas sim pela relação com seu amigo Shikamaru. Era o começo de um desenvolvimento bacana dado ao personagem. Devido aos outros membros do quarteto estarem se movendo rapidamente com o Sasuke em direção ao Orochimaru, alguém teria que tomar conta do Jirobo para que os outros seguissem. E é onde temos a primeira grande batalha desse arco, marcada pela determinação de Choji Akimichi. A sua confiança também era devido à sua carta na manga, que são as pílulas do seu clã, que aumentavam a sua força e o seu poder consideravelmente, mas que em contrapartida gerava perigosos danos colaterais. É uma batalha marcada principalmente pela enorme força bruta de ambos os personagens. Assim como o Choji, o Jirobo também tinha um buff que era a sua marca da maldição, e ambos ficaram revezando esse aumento de força durante toda a batalha. É uma luta muito legal de se assistir para quem gosta de porradaria franca, sem muito envolvimento de poderes elementais ou oculares. Devido à marca da maldição, ao longo da batalha, Jirobo parecia estar em vantagem, mas a pílula vermelha faria o Choji virar todo o jogo. Antes de consumi-la, as lembranças do passado do Choji aparecem, e é onde finalmente o Choji ganha aquele desenvolvimento emocional bacana muito presente nos personagens de Naruto. Um pouco sobre a sua infância e a sua relação com Shikamaru é mostrado pra gente, e também sobre a importância de ter familiares presentes na infância, que no caso do Choji seria o seu pai, que o deu ótimos conselhos de vida, para que ele superasse frustrações e dificuldades e focasse no que importa. Após esse flashback, o Choji consome a pílula vermelha e se transforma em um Choji completamente diferente do que conhecemos. Um Choji 100 vezes mais forte que conseguiu parar um Jirobo com marca da maldição nível 2. Motivado principalmente pelos insultos direcionados ao seu grande amigo Shikamaru, Choji dá fim à vida do Jirobo. Porém, parecia ser também o seu fim. E aqui vai uma opinião pessoal impopular, até preferia que fosse.
considerando que o personagem se tornaria daqui pra frente. O fechamento do personagem nesse arco foi perfeito, justamente porque tinham matado a flanderização do personagem e dado um desenvolvimento digno a ele, mostrando a evolução de poder e emocional de Choji Akimichi. Nesse arco, Choji ganhou a admiração e o respeito de muitos fãs de Naruto. Seria legal ver o personagem terminando com essa imagem. Mas graças ao clã Nara e a Tsunade, Choji consegue sobreviver e consegue dar seguimento ao seu desenvolvimento ou o declínio dele. Após o time skip, Choji aparece novamente no segundo arco do Naruto Shippuden, introduzindo seu novo design e a sua possível evolução, conseguindo destruir o pergaminho das super bestas do Sai e mostrando o crescimento da sua sintonia com seu parceiro Shikamaru. Após isso, Choji não demora muito tempo para aparecer novamente nos capítulos relacionados ao Naruto Shippuden, já que após o arco da Ponte Tente, a gente tem um arco de supressão da Akatsuki. Um arco que dá bastante destaque ao sensei de Choji Akimichi e também ao seu parceiro de equipe Shikamaru, mas em relação a ele é bem questionável. Choji já não participa da primeira luta contra Hiden Kakuzu, chegando apenas após a morte do seu sensei para chorar por ele. Após isso, Choji se prepara ao lado dos seus parceiros de equipe para vingar a morte do seu sensei. E finalmente achamos que ele pudesse ter uma grande relevância nessa segunda luta contra os membros da Akatsuki. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Considerando o anime, as atitudes que Choji tomou durante essa batalha são bem questionáveis para alguém que tinha sido promovido a Chunin. Ibiki deixa claro desde os primeiros capítulos de Naruto quais são as características mais importantes em um Chunin. E parecia que nessa luta o Choji não tinha nenhuma delas. Mas considerando até apenas o mangá, ele e a Ino não passaram de telespectadores. Até o primeiro ataque que Choji realizou contra Kakuzu não teve impacto nenhum, no máximo servindo de distração para que o Kakashi realizasse parte do plano do Shikamaru. E quando o Kakashi mais precisou dele e da Ino, eles ficaram simplesmente assistindo. O que eu particularmente acho um completo desastre nesse arco. Primeiro que eu já não gosto muito do desenvolvimento desse arco, justamente devido a essa negligência com personagens que deviam ser de extrema importância nele. É um arco muito focado no Asuma Sarutobi. Personagens relacionados ao Asuma Sarutobi mereciam um destaque relevante nesse arco. Não só o Shikamaru, mas também o Choji, a Ino e até mesmo a Kurenai. Tenho uma opinião que o Naruto não precisava aparecer com Rasen Shuriken no final desse arco. Já falei um pouco sobre isso em vídeos curtos. Mas não vou entrar muito nesse ponto aqui também, porque isso já seria assunto para outro vídeo. Mas aqui já pode ser considerado um declínio no desenvolvimento de Choji Akimichi. O Choji do arco de resgate ao Sasuke teria feito um show aqui. A evolução do seu modo borboleta, que apareceu somente lá na Quarta Grande Guerra, podia facilmente ser algo introduzido nesse arco. Seria interessante ver uma batalha digna entre Choji e Kakuzu, mas também não compensa especular muito sobre o que poderia ter sido. Só é importante percebermos que o desenvolvimento do Choji começa a ter um declínio a partir daqui. A próxima aparição de grande relevância do Choji nos capítulos relacionados ao Naruto Shippuden é no arco do ataque do Pen, em que novamente o personagem volta a ter um desenvolvimento questionável, e que ficamos clamando novamente por aquele Choji do arco de resgate ao Sasuke. Após o caminho Deva trucidar ele, seu pai e o Kakashi, acharam de bom tom fazer o Choji correr do último ataque do caminho Ashura, fazendo o Kakashi perder todas as suas reservas de chakra e ir de base. E muita gente pode questionar, mas não tinha nada que ele pudesse fazer. Ora, claro que sim, ele podia simplesmente ter finalizado o caminho Ashura. Se até o Konohamaru, que era um Genin, conseguiu destruir um dos caminhos de Pen nesse arco, por que não fazer o Choji, que é um Chunin, ter esse mesmo desenvolvimento? E por mais que a patente ninja não defina nível de poder no universo de Naruto, elas estão lá por algum motivo. O Choji Genin parecia ser bem mais forte e determinado do que o Choji Chunin. São realmente pontos que, se você parar para analisar, faz total sentido. Não era pro Choji ter esse regresso no seu desenvolvimento. Pra que estagnar o personagem ou retorná-lo a essas atitudes ridículas? É uma pena esse declínio do Choji no Naruto Shippuden. Isso reforça ainda mais que o Kishimoto na verdade queria realmente ter dado um fim na maioria dos personagens que participaram do arco de resgate ao Sasuke, levando em consideração esse desenvolvimento pífio da maioria deles no Naruto Shippuden. Já abordei um pouco sobre isso também no vídeo do Neji. Quando chegamos na Quarta Grande Guerra, o Choji continua tendo atitudes questionáveis para alguém que já tinha se graduado como Chunin. Porém, finalmente, após essas atitudes, ele volta a ter um desenvolvimento bacana, mas mesmo assim não justifica muitas decisões relacionadas ao personagem. Já conhecíamos a personalidade e o coração bondoso do Choji lá no Naruto clássico.
Não precisava enfatizar isso através de decisões erradas tomadas pelo personagem. O que faltou foi continuar com esse desenvolvimento de mentalidade que o personagem teve no Naruto clássico, e não regredi-lo a um personagem chorão. Essa inconsistência no seu desenvolvimento acabou prejudicando um pouco o Choji Akimichi na obra de Naruto. Porém, foi interessante ver a maturidade que ele adquiriu após o selamento do seu sensei, confirmando que o Choji é realmente esse personagem com altos e baixos durante toda a obra de Naruto. O Choji continua um personagem poderoso, mas que merecia algo melhor do que foi dado a ele nos capítulos relacionados ao Naruto Shippuden. Se você gostou do vídeo, curte, comenta aí o que você achou e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de Naruto e do Choji Akimichi. Tio Cancro vai ficando por aqui, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.